Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer e superabundar em nossas vidas, assim como havia em nós o pecado e a graça do Senhor, o pecado que havia abundado em nossas vidas, né? Veio a graça do Senhor e superabundou, foi muito maior do que o pecado, nos limpando, nos lavando, nos purificando, né, para o seu reino. Isso é maravilhoso. Amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária, hoje na quarta-feira. Nós iremos ver aqui mais duas perguntas, né? A pergunta 7 e a pergunta 8. Ontem, na última pergunta de ontem, a pergunta 6 da lição, nós vimos claramente Jesus Cristo ensinando ali a Pedro, aos seus discípulos de forma geral, dizendo que o Pai estava nele, né? O Pai estava nele e ele estava no mesmo Espírito do Pai. E ele questionava ali aos presentes por que eles não conheciam a Deus, já que Deus, o Pai, estava operando através dele. Por que eles não haviam percebido ainda o caráter do Pai operando nas mãos de Cristo, né? O ensino do Pai, a doutrina do Pai, a mensagem do Pai, quando Cristo abria a boca e falava, né? E Cristo está tentando transmitir isso para aqueles que entendem que Cristo está dizendo, eu sou o próprio Pai, né? Esses versos deixam muito claro que Cristo não está dizendo que é o próprio Pai, né? Mas que o Pai está nele. É uma outra pessoa que está nele. O Pai é uma pessoa, ele é o Filho, ele não é o Pai. Tem muita gente que confunde isso, né? Por causa do texto lá de Isaías 9:6, que diz que o seu nome será Pai da eternidade. O seu nome será. E as pessoas que não leem direito entendem que Isaías 9:6 está dizendo ele é o próprio Pai. Não, é o seu nome. O nome dele seria chamado, mas ele não é o próprio Pai, ok? O seu nome, assim como o nome de Abraão é Pai Excelso, e Abraão não é o Pai Excelso. Apenas o Abraão será chamado de Pai Excelso. Aquele homem Abraão seria chamado de Pai Excelso, mas ele não é. O nome dele é, né? Assim como Daniel não é um Deus juiz. O nome dele é que é isso. Assim como Elias não é Senhor Deus, como o nome dele quer dizer isso. Então, nome será, né? Infelizmente as pessoas não têm lido direito, não têm prestado atenção ao texto, né? E não têm compreendido a palavra de Deus. Pois bem, aqui no capítulo 14, versículo 11, Jesus vai dar a resposta da pergunta 7 que diz assim: com que simplicidade Jesus explicou a sua fala espiritual? Aquela fala, o Pai está em mim, né? Por que vocês não viram o Pai ainda? O Pai está em mim, né? O texto diz, crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou seja, no versículo anterior, no versículo 10, ele já tinha dito isso duas vezes, aqui já é a terceira. Ele repete, assim, com muita ênfase, creiam que eu estou no Pai. Eu sou uma pessoa, o Pai, e eu estou nele, ou seja, eu estou no Espírito dele. E que o Pai está em mim, ou seja, que o Pai espiritualmente habita em mim, na minha mente, me inspirando, me orientando, me conduzindo, me ensinando. Né? Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos, ou seja, crede pelo menos por causa das mesmas obras. E aqui está a definição claríssima de que Cristo não é o Pai. Mesmas, ele está dizendo, as minhas obras são as mesmas dele. Aqui destrói completamente a ideia de que Cristo está dizendo que ele é a mesma pessoa do Pai. As mesmas obras, ele está dizendo, as minhas obras são idênticas, são iguais, são semelhantes às obras do meu Pai. Porque a minha vontade é a vontade do Pai, a vontade do Pai é a minha vontade,
Os propósitos de Deus, né, são também os meus propósitos, né? Os desejos de Deus são também os meus desejos, e daí por diante, né? Cristo estava perfeitamente alinhado com o Espírito do Pai. A mente de Cristo estava em perfeita harmonia com a mente de Deus. Então, quando Cristo diz assim, ó, se vocês não conseguem enxergar o Pai em mim, pelo menos enxergue que as mesmas obras que eu faço, né, as obras que eu e o Pai fazemos, estão em plena harmonia, são a mesma coisa. Vocês, em outras palavras, Cristo poderia dizer assim, ó, vocês, porventura, já viram eu discutindo com o Pai nas minhas orações, dizendo, não vou fazer isso não. Não, meu Pai, isso eu não posso fazer não, isso eu não vou fazer não estou entendendo, não estou compreendendo. Não, é melhor a gente fazer assim. Será que eles viram Jesus com esse tipo, nas orações dele, com esse tipo de discussão com o Pai? De maneira nenhuma, né? Jamais. O tempo todo era o Pai orientando o que fazer, e mesmo aquilo que Cristo iria fazer fosse lhe causar dor, sofrimento, sacrifício, sono, fome, cansaço, né? Tudo aquilo que a gente passa, Cristo fazia sem questionar, porque sabia que sempre ao final deste trabalho havia grande recompensa, não só para ele, para o seu crescimento, né? Porque Cristo cresceu no conhecimento, na graça de Deus, né? Cresceu. Então, era bom primeiramente para ele, mas muito mais ainda para aqueles que iriam receber essa luz, para aqueles que iriam receber essa verdade pura, né? Sem qualquer tipo de influência de Satanás, porque ali estava um templo puro, perfeito, né? Era o corpo de Cristo, a mente de Cristo. Então, nunca a humanidade recebeu uma palavra como uma água tão translúcida, tão transparente, tão límpida, né? Tão pura, quanto as palavras que o Pai falava à humanidade através da boca de Cristo, né? E quando o Pai, né, fazia os milagres através de Cristo, né? Imagine o Pai ressuscitando Lázaro, usando a boca, a mão, a fé de Cristo, né? Quando mandou aquele jovem, o filho da viúva de Naim, se levantar para que Cristo pudesse entregar à sua mãe o seu único filho, né, que havia falecido. Ou o chefe da sinagoga, um homem religioso, Jairo, cuja filha acabara de perder, e Cristo ali, né, Deus o Pai, usando, preenchendo o seu filho de poder, para que aquela garotinha pudesse retornar à vida e trazer grande alegria ao coração daquele religioso, né? Daquele homem que se esforçava ali para servir a Deus, né? E Deus vê os corações, né? Vê a fé daquele homem. Também ao centurião e tantos outros, a mulher do fluxo de sangue, né? Ou aquele cego que estava ali à beira da estrada, já entrando, a porta da entrada, né? À beira do caminho da cidade de Jericó, que com toda a fé do mundo grita, profetizando, Jesus, descendente de Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que coisa linda, né? O Pai, através de Cristo, fazendo todas essas obras, dizendo para mim, para você, para toda a humanidade, eu não me esqueço de ninguém. É ao contrário do que os homens ensinam. Eu não privilegio os líderes religiosos, os grandes teólogos. Eu visito a mulher que não vale nada, a mulher esquecida, a mulher que a sociedade diz que não vale nada. Para mim vale tudo. Mas para a humanidade, aquela mulher viúva lá de Naim, uma cidade sem significância, um vilarejo esquecido, vale muito. Ou aquela mulher do fluxo de sangue, que para a igreja ela era uma sujeita imunda, uma figura imunda, não podia nem tocar ninguém porque sangrava direto, estava imunda o tempo todo. 12 anos de imundícia. Ora, quem estava ali, o 12 imundo ali, eram as 12 tribos de Israel que Cristo veio purificar, e não aquela mulher. Aquela mulher que simboliza nem nome tem ela, que simboliza uma igreja imunda, as 12 tribos, né? Que estava imunda há 12 anos. Imunda, porque eu não parava de sangrar, e enquanto a mulher estivesse sangrando, estava imunda.
Já imaginou, meus amados? Quanta beleza há em cada milagre, há em cada obra. E Cristo, quando diz assim para os discípulos, vocês não percebem que eu e o Pai estamos harmoniosos, somos harmônicos quanto às obras que estão sendo feitas por aí? Vocês são testemunha que vocês estão vendo? Que pergunta, não é? Que pergunta. Eles ainda não compreendiam, mas vão compreender. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta número 8. Agora, o versículo que nós iremos ler é o versículo seguinte, o versículo 12, João 14, 12, quando nos diz assim: diante da dificuldade de Filipe em crer, que disse Jesus sobre a fé como um poder consolador? Que disse Cristo? Já que ele não podia compreender, pelo menos Filipe deveria buscar a fé, porque a fé iria lhe trazer uma esperança para ele aprender a esperar pela compreensão que eles não estavam entendendo naquele momento, mas que ao esperar eles iriam compreender isso um pouco mais na frente, no futuro, né? O versículo 12 diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Meus amados, a pergunta é: o que Cristo está querendo dizer com isso? Cristo, primeiramente, Filipe não estava entendendo que o Pai estava... Senhor, mostra-nos o Pai, para mim isso é o suficiente, disse Filipe, né? E Cristo falou: rapaz, eu estou o tempo todo mostrando o Pai e você não viu ainda? O Pai está em mim, rapaz. Você quer ver o Pai fisicamente? Você não pode. Você vai conhecer o Pai através do meu caráter. Porque o meu caráter está perfeitamente alinhado com o dele. Os meus desejos, propósitos, etc., está tudo alinhado com o Pai. Como é que você diz que não viu o Pai ainda até agora, Felipe? Esses ensinamentos que eu estou falando para você, o que eu estou dizendo agora, não são palavras minhas, são palavras dele. É ele que está falando com você, através da minha pessoa. E você diz que não conhece o Pai, você pode não ter visto, mas conhecer é outra coisa. Que coisa linda, né? Quanta verdade. Agora, sabe que verdade está implícita aqui nesse verso? Eu vou ler de novo para que você possa meditar na mensagem profunda que está nesse verso. O texto diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, ou seja, continue crendo, Filipe, que você vai entender lá na frente, continue crendo, não delete as minhas palavras do seu raciocínio, da sua meditação, da sua razão, não delete, crê em mim. Olha, quem crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. O que Cristo quis dizer? Que aquele que crê, como ele cria no Pai, iria fazer as mesmas obras, e não só as mesmas, mas que faria maiores obras ainda. O que significa isso? O Senhor está dizendo: Felipe, você vai compreender perfeitamente o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque quando você estiver fazendo essas obras que eu faço, isso significa dizer que o Pai vai estar dentro de você. E aí você vai ter autoridade de dizer para outras pessoas: o Pai está em mim também, o Pai está operando através de mim. Eu sinto Deus por meio do seu Espírito ensinando a vocês. É isso que Cristo está dizendo. Ora, se Cristo falou: eu faço essa, você não crê que eu estou no Pai, Felipe? Pelo menos perceba que o Pai está em mim através das obras que eu faço. Ou seja, olhe, o Pai habita em mim e eu estou revelando o Pai para o mundo porque o Pai está me usando para fazer essas obras. A partir do momento em que Cristo está dizendo que eles farão essas obras que ele está fazendo, significa dizer que o mesmo Espírito que habitava em Cristo ia habitar nele, porque o Espírito é o mesmo, o Espírito é um só. O Espírito que o Pai deu a Cristo é o mesmo Espírito que Cristo dá a nós. Por isso que Cristo vai dizer aqui no capítulo 15, do 14 e 15 aqui de João, ele vai dizer: quando eu for para o meu Pai, eu vou trazer o meu Pai para eu e ele morar em vocês. Eu e o Pai viremos para você e faremos morada. Então, Filipe iria entender lá na frente, com toda a clareza, né, o que significa
O Pai está em mim. Como é que vocês me pedem para apresentar o Pai? Os apóstolos iriam revelar o Pai nele. Não só o Pai, mas Cristo também estaria nele, né? Mas iriam revelar o Pai para a humanidade. Amados, ninguém neste mundo pode realizar tamanhas obras como as que Cristo fez, por exemplo, né? Se Deus, o Pai, não estiver nele através do seu Santo Espírito. Se o poder espiritual de Deus não estiver na vida do homem, ele nada pode fazer. É por isso que Cristo disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito, o meu Espírito que o Pai me deu, vem dele já, o Espírito é dele, o Espírito que procede do Pai, Cristo vai dizer aqui no capítulo 14 e 15, né? Esse, segundo Paulo, lá em Gálatas 4:6, aquele Espírito que o Pai, o Espírito do Filho que o Pai vai enviar aos vossos corações, porque o Espírito do Filho é aquele Espírito que o Pai tirou dele e deu ao Filho. Tirou dele no sentido de compartilhou com o Filho, será compartilhado com cada um de nós também. E quando Cristo diz que essas pessoas, que os discípulos, né, não só os apóstolos, mas essa promessa ela é extensiva a todos ali a partir ali de Jerusalém, a partir do primeiro século, né? Extensivo a todos nós hoje, inclusive. Todos nós que temos fé, né? Eu estou dizendo assim que eu tenho fé também, porque eu tenho um pouquinho, viu? Né? E eu falo isso justamente pela própria fé, né? Que a palavra nos traz. E aí o Cristo falou, vocês farão maiores do que estas. Olha só o que Cristo quis dizer. Vocês farão obras maiores do que esta. Significa dizer que eles iriam conhecer ao Pai, tanto quanto, iriam revelar o Pai para a humanidade, tanto quanto Cristo revelou. Se Deus o Pai iria operar através de Cristo e através dele grandes milagres para o planeta todo, significa dizer que eles iriam conhecer não só a pessoa do Pai com grande profundidade, mas eles iriam conhecer ainda muito mais a pessoa do Filho. Porque eles conheciam o Cristo de estar do seu lado. O Jesus que andava ali com eles, lado a lado. Mas quando o Espírito de Cristo estivesse na sua mente, eles iriam conhecer a Cristo numa intimidade espiritual tão profunda que agora eles dizem, agora eu conheço Cristo plenamente. Eu conheço aquela pessoa maravilhosa plenamente. Eu conheço de verdade. Eu não conheço só aquele que eu andava com ele 3 anos e meio, passei andando com ele 3 anos e meio, dormindo com ele, acordando com ele, comendo com ele, andando com ele, pregando, ouvindo, né, com ele. Não, agora eu conheço alguém diretamente do íntimo, eu conheço o caráter, eu conheço a sua fidelidade, o seu amor, as suas virtudes, eu conheço na profundidade. Que coisa linda, né? Pois bem, olha que promessa Cristo está fazendo para os discípulos. Vocês farão milagres, obras maiores do que as que eu mesmo fiz. Em outras palavras, vocês conhecerão a Deus, tanto quanto eu conheço nessa relação da obra. Aqui Cristo não está falando que eles conheceriam ao Pai no sentido íntimo e profundo, né? Como Cristo o conhecia, mas naquela relação Senhor, servo da obra, eles iriam conhecer tanto quanto Cristo. Agora a intimidade, Pai e Filho, aquela coisa profunda não, aí só Cristo mesmo e o Pai e tal. Mas em relação à obra, né, obras que eu faço, o texto aqui é obra. Vocês conhecerão o Senhor que está mandando vocês ir e o seu herdeiro, aquele que ele colocou como gerente, como Senhor sobre vocês. Vocês me conhecerão, né? Conhecerão ele através de mim. Vocês conhecerão muito bem, mas muito bem, né? Porque o Espírito dele estará em vocês, né? E ele diz bem claro, ele conclui dizendo, por quê? Que é necessário que o Pai conduza, né, o Espírito do Pai conduza vocês à distância, porque eu vou para o Pai. Eu não estarei mais fisicamente
não estarei mais corporalmente ao lado de vocês. Agora será assim como o Pai não está aqui comigo, fisicamente, mas o Espírito dele está em mim, na minha mente, será da mesma forma com vocês. Aí vocês conhecerão. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe e que essa promessa maravilhosa feita aos discípulos de forma direta, ali naquele momento, naquele cenário, possa ser uma realidade para nós hoje. Que pela fé a gente possa aceitar isso também. Porque o Senhor quer nos usar da mesma forma que Ele usou lá os seus discípulos, lá no momento ali da ceia, nessa grande pregação que Ele está fazendo ali para aqueles que seriam seus apóstolos.